a todos. Meu nome é Gonzalo, sou professor de Ciência Política aqui na UFCG, pelo programa de pós-graduação de Ciências Sociais. Sou coordenador do grupo Praxis, grupo de estudos e pesquisas sobre Estado e luta de classes na América Latina. Também faço parte da rede internacional de jornais Esquerda Diário, que aqui no Brasil é impulsionada pelo Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Por isso, para que ninguém fique surpreso, eu sempre anuncio desde onde falo e qual é a visão que tenho sobre estes temas tan importantes. Não só como para introduzir a rede de jornais La Izquierda Diario, en realidad es una red que Izquierda Diario aquí no Brasil, mas tem também La Izquierda Diario de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de México, tem Left Voice nos Estados Unidos, no coração do imperialismo, Revolução Permanente na França, Classe contra Classe na Alemanha e no Estado espanhol, Izquierda Diario, ¿no? España. No sé si me esqueci de algum. En Venezuela temos também desde faz pouco, acho que falei. Mas esta é um pouco a ideia e desde aí eu vou falar, não? Então, isto é importante. Segunda questão que eu queria falar também, bem importante. A gente tem 30 minutos para falar de Leon Trotsky. Eu fiz uma escolha para tentar construir a fala de hoje. É uma escolha, e é uma escolha que faz um recorte que deixa outras coisas muito importantes de Trotsky por fora. Mas eu que preferi fazer, sendo que o público é de História, é de Ciências Sociais, talvez muitos de vocês não conhecem tanto a Trotsky, se bem escutaram falar dele. A mim me interessava historizar um pouco qual foi sua importância política em termos mais históricos, que trabalhar especificamente o conjunto de conceitos que ele elaborou. Entende? É uma figura política, estou preocupado por mostrar para vocês qual é sua importância política neste contexto. Mi lectura é uma leitura política que tem relação com a história. Entende? Logicamente, podemos fazer outro seminário, podemos pensar e vamos a discutir o conjunto de categorias que foram contribuições específicas de Trotsky para o marxismo. Isso não significa que na medida que eu vou falando, não vou falar de algumas das categorias, mas não vou ser tão rigoroso como com outras coisas. Não? E eu acho que, primeiro, uma questão. Trotsky foi banido na União Soviética, mas é banido também na academia. Então, eu acho super importante esta iniciativa teórico-política que foi feita pelos grupos de pesquisa aqui, de trazer a Trotsky para a discussão em um espaço profundamente hostil a Trotsky, não? E é a trabalhar com estes temas. Não é um marxista palatável, é um marxista revolucionário. Não? Então, e isto é central, porque desde 2008 se aprofunda a crise capitalista mundial. E isso colocou em discussão sobre os rumos de que fazer frente à crise a milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, essa crise permite diferentes respostas. E a burguesia tenta construir suas respostas para a crise. Tem setores que querem aprofundar as políticas neoliberais. Tem setores de ultradireita, fundamentalmente na Europa, que querem uma saída xenófoba para a crise capitalistas.
ten utópicos que acreditan en regulações estatais neo-keynesianas ou neo-desenvolvimentistas, como vocês quiserem. Mas também se abriu um campo anticapitalista muito grande, que é o campo de intervenção do trotskismo. E esse nosso campo é onde nos interessa influenciar. A gente não quer arrumar este sistema podre, sino que a gente entende que a crise é uma oportunidade para a superação deste sistema. Então, pero para poder superar este sistema, precisamos estratégia, precisamos táctica, precisamos da obra de Trotsky, na minha interpretação. Não? Recuperar a Trotsky significa a possibilidade de desenvolvimento de uma perspectiva marxista revolucionária e a possibilidade do comunismo. Depois do afundamento do stalinismo. Então, isto eu acho bem importante como para a gente nos colocar. Por quê? Porque existe um conjunto de intelectuais na academia e fora delas que nos querem fazer acreditar que a única possibilidade de comunismo foi o stalinismo. E isso lo faz o imperialismo norte-americano e o imperialismo europeu, mas também na academia em todas as universidades do mundo. Parece que comunismo é sinônimo de stalinismo. Trotsky nos permite pensar que o comunismo não é sinônimo de stalinismo. E é preciso trazer novamente esta discussão em um contexto onde se articula crise econômica e crise política. Acho que isso é central. ¿No? Então, quando todos estes intelectuales negam a alternativa comunista, a gente entende que Trotsky nos permite recolocar essa alternativa comunista e alternativa comunista, alternativa também ao contra-revolucionário stalinismo. Se entende? Nossa tarefa é mostrar que o comunismo não é a contra-revolução stalinista. Existieron homens e mulheres de carne e osso que lutaram por outra perspectiva. Isto é importante. Eles dieron o melhor que tinham, suas vidas na luta pela emancipação. En esse ponto, temos que tentar pegar o melhor que temos, que foi construído pelo movimento operário internacional, para sua incorporação teórica, política e programática, a partir de Marx, de Engels, de Lenin, da Segunda Internacional, mas o debate da esquerda na Segunda Internacional, até que esta se faz reformista, os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista e a fundação dela, assim como o papel da oposição de esquerda internacional na União Soviética e posteriormente a Quarta Internacional. A gente tem que tentar pegar o melhor que temos da tradição do movimento operário para poder pensar respostas para a crise. Se entende? Central o papel da oposição de esquerda internacional, tentando manter uma tradição política com a qual o stalinismo pretendia acabar. Não? É incrível, mas Trotsky eu vou aí falando um pouco, isto foi mais como introdução, mas quero falar algumas coisas específicas de Trotsky para que vejam a importância política dele. Não? O melhor biógrafo de Trotsky é Isaac Deutscher, que é o biógrafo de Trotsky, tem 3 volumes sobre a vida de Trotsky. Não? Além disso, você tem um livro muito importante, autobiográfico, digamos, de Trotsky, que é mi vida, não? Minha vida, não? Que é central. Mas, o que me interessa aqui colocar? Deutscher fala uma coisa que é muito importante, não? Eu estou fazendo a biografia de um revolucionário excepcional. Se Trotsky falecia em 1906, já iba a ser um dos mais importantes dirigentes do movimento operário. Depois da Revolução de 1905, 1906, não, ele já havia sido, com 26 anos, presidente do Soviet de Petrogrado, que era a cidade operária mais importante da Rússia da época. Não? Isto é bem importante.
Mas não isso hizo. Él escribe en ese momento balanzo y perspectivas, o resultados y perspectivas. Y en ese contexto, él le anticipa 12 años o que va a ser a dinámica da Revolución Rusa de 1917. Contra toda interpretação dogmática das tesis de Marx. ¿Se entende? O proletariado pode fazer a revolução em um país capitalista atrasado e ser a classe dirigente de uma aliança operário-camponesa. Estou simplificando, mas digo, Trotsky é o cara que dirige a revolução junto com Lenin. É o cara que construi o exército vermelho, que tem que fazer sobreviver ao Estado operário da guerra interimperialista e dos países imperialistas que pretendiam atacar, mas também acabar com a oposição interna do zarismo. En ese contexto, tem escritos militares de Trotsky que são realmente fantásticos, ¿no? No contexto da própria guerra civil na Rússia. E aparte, uma coisa que não é um detalhe, ¿no? Trotsky é quem dirige a toma do poder na Rússia. Ele coloca en pé depois esse exército que triunfa contra as potências imperialistas, ¿no? Na guerra civil contra a reação. Foi fundador da Terceira Internacional. Quando triunfa a Revolução Russa, Lenin e Trotsky entendem que é preciso construir uma nova internacional que garanta a expansão mundial da Revolução Russa. Porque eles acreditavam que o destino da Revolução Russa tinha relação com o destino da Revolução Mundial. ¿No? É autor com Lenin das resoluções mais importantes de todos os primeiros congressos, dos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista. ¿No? E aparte o cara que tem a responsabilidade política de enfrentar primeiro e combatir depois com as armas que tinha o ascenso do stalinismo na própria União Soviética. Por isso, ele mesmo fala o seguinte: eu fiz muitas coisas na minha vida, mas acho que a mais importante, a essencial, foi minha tarefa de formar quadros e construir a Quarta Internacional. Se eu não dirigia a toma do poder político na Rússia, Lenin ou algum outro talvez poderia haver tido sucesso, sem muito problema. O problema político é que eu sou o único, depois do assassinato de toda a dirigência bolchevique originária que participou da revolução por parte de Stalin, que pode manter essa tradição bolchevique no movimento operário. ¿No? Isto é bem importante. Depois de assassinada a principal geração que lutou, digamos, pela revolução, Trotsky, en ese ponto, era insustituível en esa tarefa. Mas também tem uma coisa, ¿no? Trotsky é um dos analistas políticos mais sofisticados do período de entreguerras, ¿no? E isso lo fala Perry Anderson, ¿no? Um historiador que vocês devem conhecer. Perry Anderson fala, olha, ¿no? Realmente os escritos de Trotsky sobre a Alemanha, sobre a França, sobre Espanha, são realmente escritos de uma agudeza analítica, digamos, que não tem comparação. Ni Gramsci foi tão sofisticado para tentar entender o Ocidente. Esse era a visão de Anderson. Fala nada contra Gramsci, mas Anderson fala, vocês sabem que na academia Gramsci está universalmente, entre aspas, consagrado. Com leituras distorcidas, como falou Luciana aqui sobre Gramsci, muitas vezes. Mas aparece como um autor, como um teórico diferente. Anderson não está negando a sofisticação teórica de Gramsci, importância. Mas na interpretação de Perry Anderson, Trotsky é o mais agudo analista político do período de entreguerras de Ocidente. Para que vocês tenham ideia,
as condições de Trotsky eram terríveis. El primeiro é desterrado da União Soviética. Mandan a él a un lugar que se llama Alma-Ata. Si quieren después procuren en algún lugar donde fica 4.000 kilómetros longe de Moscou. 250 kilómetros longe da única vía de da única ferrovía que estaba ahí. Os correios llegaban 70 días atrasados. Parecía que estaba en Campina Grande. ¿No? Mas escribió 800 cartas políticas en ese periodo. ¿Se entiende? Un monte de documentos. Militantes clandestinos llegaban al Alma-Ata para poder llevar información y poder mantener viva esta situación, ¿no? Digamos, esa organización. Entonces, es importante que Trotsky aprovecha para escribir mucho lá, ¿no? Y escribe, comienza a escribir un balanzo de todas las luchas internas, ¿no? No Partido Comunista de la Unión Soviética, fundamentalmente desde 1923, ¿no? Primero como oposición de izquierda, fundamentalmente. Tiene un texto que se llama Debate sobre Nuevo Curso, ¿no? Y también serias diferencias políticas con lo que acontecía en la relación entre la Unión Soviética e Inglaterra, que voy a hablar un poquito después. Y después consiguió construir una plataforma 246, mas fueron derrotados en una lucha interna claramente, ¿no? ¿Qué acontece? Fica muy difícil en tan poco tiempo poder hacer un análisis de lo que fue a disputa interna no interior do Partido Comunista da Unión Soviética. Mas vocês imaginem o seguinte, Kamenev, Zinoviev y Stalin se articularon para tirar do poder político a Trotsky claramente. Cuando Stalin después tira do poder político a Kamenev y a Zinoviev, ellos hacen un balance un poco tarde. En 1923 Trotsky tinha razão en todo lo que falaba. Aceitamos que Trotsky tenía razón, mas convengamos que fue un poquillo tarde, ¿no? 1926, ¿no? Y había diferencias políticas gigantescas, no da para colocar aquí, mas Trotsky estaba preocupado por la industrialización de la Unión Soviética, por fortalecer a la clase operaria. Bukharin, que era direita, si vocês quiserem, por llamar de algún jeito, digamos, estaba en una línea de enriquecer a los camponeses. ¿Se entiende? Son estrategias diferentes. Bukharin, supuestamente, estaba convencido de que eso no tenía consecuencias políticas. Trotsky critica claramente esa política de Bukharin, ¿no? Porque sabía que eso iba a dar problemas, esta cosa, kulaks enriqueceos, no sé en portugués cómo será. Mas también tenía diferencias políticas gigantescas sobre el régimen político en el interior del partido y sobre la política internacional. ¿Cuál fue una de las principales preocupaciones de Trotsky en ese momento? Porque es importante ver la figura en relación con los conflictos de la época y las revoluciones y contrarrevoluciones que estaban en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Trotsky dedica un tiempo importante a hablar sobre la China. ¿Por qué? Por dos cosas. Al ver que había sido derrotada la revolución en Europa, Lenin y Trotsky están pensando en la necesidad política de expandir la revolución y comenzaron a olvidar la posibilidad de Asia como una posibilidad para expandir la revolución proletaria mundial. Mas también, en China, para que ustedes tengan idea, se dio una lucha de clases gigantesca, lo que se conoce como a segunda revolución chinesa, ¿no? Para que ustedes tengan idea, ¿qué acontece? Esa oposición que se organizaba en el partido no tenía unidad política sobre el tema de China. Entonces la oposición de Trotsky ficó un poco enfraquecida. Mas para que ustedes tengan una idea la dimensión de la derrota, ¿no? En 1926 fala Pierre Brouet, que es un historiador francés muy importante,
1927, 547.000 operários e camponeses foram assassinados. Não? E ele fala, esses são os números mais baixos que a gente tem disposição. Para terem uma ideia, os comunistas nas cidades em Xangai mobilizavam entre 200.000 e 300.000 operários. Para terem uma ideia da dimensão. Qual é a política de Stalin e a internacional para a China? Os comunistas devem se subordinar ao Partido Nacionalista, al Kuomintang, dirigido por pelo general Chiang Kai-shek. Porque eles achavam que tal vez poderia existir um processo de radicalização lá. Trotsky no Politburo do Partido Comunista da União Soviética foi o único voto contrário a essa política. Esto é importante. Ele foi politicamente o único que se opuso a essa política de conciliação de classes, mantendo a autonomia política da classe trabalhadora. Mas qual é o problema? A oposição estava completamente fragmentada em relação a essa situação. Que é o importante que elabora Trotsky em todo este período? Seja na China, dei exemplo da China, podia falar de Espanha, podia falar de França, tem muitos. Mas, Alemanha, mas que é o importante? É importante para o marxismo revolucionário ter estratégia. E a estratégia e a tática são fundamentais em períodos de crise. Isso é uma questão decisiva em termos de crisis revolucionária. Não? E Trotsky sempre fica preocupado por uma coisa. Não? Ele critica o determinismo mecanicista, o que a gente fala, o fatalismo, e ele critica também o voluntarismo, o subjetivismo. Não? Esta coisa que falam os objetivistas, a vitória ou a derrota já está dada de antemão, dependendo fundamentalmente das condições objetivas. Os sujeitos não temos nada que fazer na história. Não? E o voluntarismo puro, que é uma hiperactividade sem estratégia nem tática elaborada de forma rigurosa. Para Trotsky existe uma articulação entre condições objetivas e condições subjetivas. Determinadas condições objetivas permitem uma intervenção política revolucionária para fazer andar a história em determinado sentido a partir da ação dos sujeitos revolucionários. Não? Pero para isso é preciso que a classe operária forme seus quadros, construa su partido, os dirigentes tenham estratégia, não? Isso é decisivo. Não? E ele faz duas comparações. Não? Em 1923 se deixou passar o momento da Revolução Alemã. Mas ele criticava Stalin pelo seguinte também. A Internacional tinha uma política que era horrorosa, a Terceira Internacional. ¿Qué fazia Stalin? No lugar de assumir a responsabilidade política pelas derrotas, decapitava a direção. Então, para Trotsky era importante a continuidade das direções políticas. Entende? Porque se acumula experiência na luta de classes. Mesmo que se cometam erros, esses erros têm que ser corrigidos. Mas você não pode trocar de direção todo o tempo. Isso permite que você mude a política muito rapidamente em muito pouco tempo, como aconteceu na China. E demais, mas também na Alemanha, na França. Não? Então, e também tem uma questão, digamos, isso permite pensar outro tipo de estratégias em determinadas circunstâncias. Não? Isto é importante. Em todo esse período de entreguerras, e depois de entreguerras, na verdade, Trotsky tem, digamos, escritos sobre o fascismo que são super atuais para analisar. Não? Isto é importante. Então, e ele critica fundamentalmente na Alemanha a política ultraesquerdista do Partido Comunista Alemão, se denegar a fazer uma frente única proletaria com os partidos social-democratas, que dirigiam a maioria dos sindicatos,
criticando as direções, mas tentando fazer política com as massas socialistas para enfrentar o fascismo. Para que vocês tenham ideia, muito rapidamente, em um dos congressos da Internacional, a Internacional Comunista elabora una política ultraizquierdista de ninguna alianza con ningún sector da clase operaria, pensada como o terceiro período, ¿no? Mas depois muda essa política en lugar de retomar la política de Frente Única Proletaria que defendían Lenin y Trotsky, toma la política de Frente Popular que alianza con una frazada burguesa supostamente más dinámica. Trotsky en todo ese momento tuvo una posición crítica tanto a la línea ultraizquierdista, que fracasó en Alemania, como a política de Frente Popular que llevó a una catástrofe en la propia Francia, ¿no? Entre otros lugares. ¿Se entiende? Esto es importante como para destacar algunas cuestiones. Eu quero que vocês tentem entender qual era a grande dificuldade, sim, tento fazer assim, qual era a grande dificuldade que tinha Trotsky, porque quando a gente falou no início dessa situação em Alma-Ata, terrível, Trotsky estava desterrado. Antes de matar a Trotsky, o stalinismo mata selectivamente, asesina selectivamente a todas as pessoas que estavam perto de Trotsky. ¿Se entende? Para que vocês tenham uma ideia, em 1938 foi a conferência da Guarda Internacional em Paris. Dos três principais organizadores dessa conferência, Rudolf Klemen, Wolf e o filho de Trotsky, León Sedov, ¿no? Pessoas de un heroísmo revolucionario increíble, habían sido asesinados pelo estalinismo. Entonces, eles estaban perseguidos pelo estalinismo e pelo imperialismo, ¿no? En ese momento, tem una frase que yo gosto mucho de Tony Cliff, que es un trotskista inglés. Él, para hablar de Trotsky, pega una frase de Dostoiévski, e fala: cuanto más escura a noite, más brilhante a estrela. Acho que es muy boa para expresar un poco el periodo político de revolución y contrarrevolución que tuvo que vivenciar Trotsky, ¿no? Antes de matar a Trotsky, en agosto de 1940, a través de Ramón Mercader, un español del Partido Comunista Español, digamos, después exilado en Cuba, aceito por Fidel Castro en Cuba, digamos, para su exilio después de la caída en México, ¿no? O estalinismo había matado a todos sus colaboradores. No final de su vida, Trotsky trabaja textos donde tenta fazer uma conclusão política do que foi toda a discussão política e as lutas da oposição de esquerda de 1923 na frente, não? E é o que a gente conhece como programa de transição de Trotsky, que é o programa da Quarta Internacional, escrito sobre a guerra imperialista e a aplicação de tácticas para o movimento operário em todos os frentes de massas que se vinculan. Entonces, hay una cuestión central. Es importante resgatar a Trotsky sin ninguna duda. Mas el resgate de Trotsky tiene relación con un momento de revolución y contrarrevolución, donde se tenía que defender un Estado operario y donde los congresos de Internacional y el propio Trotsky elaboraron o más alto pensamiento estratégico que dio, digamos, un momento operario. Vos tenés una idea: defensa del Estado proletario, lucha contra el imperialismo en todas sus variantes y a posibilidad de desenvolvimiento revolucionario. Después de haber falado de esto, igual es importante una cosa, como para ir peleando para que no me maten aquí. No, pero igual está bien, yo que tengo que respetar, pues si no, no fica. No, pero la idea es la siguiente, ¿no? Eu acho que a gente tem que ter uma leitura de Trotsky clara, estratégica, mas não dogmática, entende? Esto es bem importante. ¿Qué significa esto? Como o propio Trotsky faz do marxismo. Se vocês pegam um texto de Trotsky que é os 90 anos do Manifesto Comunista, ele faz uma análise crítica do Manifesto
do Manifesto Comunista. Mas por que é importante Trotsky agora? Porque o que a gente quer fazer é o mesmo que queriam fazer eles, digamos. Eles lutaram para derrotar a classe capitalista. Eles lutaram para que os trabalhadores tomem o poder político. E eles lutaram para avançar na emancipação da humanidade. Desse ponto de vista, os elementos políticos que nos traz Trotsky nos permitem pensar como pensar uma saída política na superação do capitalismo, da exploração e de toda opressão. Eu tirei isto de forma muito genérica, tinha muitas mais coisas para falar, mas tentei começar e terminar mais ou menos no tempo. Não sei se consegui, mas vamos lá. Eu sou integrante do grupo Pesquisa Praxis e também colaboradora da rede de jornais Esquerda Diário. Primeiramente, parabenizar os professores pela exposição, né? É inegável realmente a importância desse momento aqui dentro da academia. A gente está discutindo autores de tradição marxista, né? Principalmente, como assinalou o professor Gonzalo, o Trotsky foi banido da academia, né? A gente realmente não vê, eu sou do curso de Ciências Sociais, e a gente não vê realmente esse teórico aqui na academia. Eu tenho duas questões para o professor Gonzalo. Primeiro é uma mais específica sobre Trotsky, o tema realmente que está sendo debatido, que é em relação, que eu queria que você desenvolvesse mais sobre os escritos latino-americanos de Trotsky, né, escrito no México durante o exílio dele. E eu acho importante eu sei da dinâmica, né, do tempo, que é muito limitado, restrito, não dá para a gente, né, ver tudo de Trotsky ou de Hobsbawm e dos outros que já foram debatidos, mas acho importante retomar um pouco, desenvolver algo dos escritos latino-americanos. E outra, uma questão mais geral, mas eu acho que tem a ver com o tema, né, que a gente ontem, né, vivenciou um fato político muito importante, que foi a ruptura do PSTU, que é um partido de matriz trotskista. Então eu queria saber um pouco sua análise sobre esse acontecimento. Feitas as perguntas, a gente agora... Eu começo, depois ele, depois Foram você. Sim, vai haver uma segunda rodada. Sim, pai, a gente tem segunda rodada. Tá bem? Foram 5. Obrigado Já fez 5. Obrigado pelas questões, não? Acho importante todas, vou tentar responder rápido, em 15 minutos. Primeiro, Leônidas, não? Eu acho assim, eu tomei uma decisão que foi não falar de categorias de análise, mas dá para mencionar igualmente categorias que são importantes para o análise de conjuntura, que tem relação com a teoria da revolução permanente, de Trotsky, a ideia de programa de transição, acho que é bem importante, sua caracterização de Estado operário degenerado, chamaríamos, ¿no? para o estalinismo, a ideia de desenvolvimento desigual e combinado, ¿no? Só por mencionar algumas, entre muitas que me vêm agora à cabeça. O que eu acho importante é o seguinte, nesse contexto, Trotsky, o que faz permanentemente, é ter uma visão ofensiva do marxismo. Isso é bem importante, não? Acho que isso é super claro, mas e tem outra questão importante também, digamos, não? Que é sua luta pela independência política da classe trabalhadora, não? Logicamente, que quem, respeitando todas as posições, mas quem faz parte do PT tem liberdade para pensar o que quiser, mas a independência política da classe trabalhadora não tem relação com conchavos com a direita ou aliança com determinadas frações burguesas e subordinação política. Então, acho que na linha de Trotsky é importante a independência política da classe trabalhadora, falando em termos gerais.
independência política do conjunto dos partidos burgueses contra o Estado, contra os patrões, contra os governos. Estou simplificando, mas acho importante essa questão. Em relação, é a primeira vez que escuto que Trotsky ou Hobsbawm podem ser pós-modernos, mas tudo bem, sempre há alguma vez. Não, mas pode ser, porque na academia se fala tanta coisa que, digamos, se a colega aqui grosso deve ser algum fato em algum lugar, seguramente que estão falando esse tipo de coisas. Digamos, justamente o marxismo é tudo contrário ao pós-modernismo, não? Tenta articular uma visão de totalidade onde economia, política e sociedade são dimensões analíticas, mas fazem parte de uma totalidade ou todo social, como vocês preferam. Isso é bem importante, não? E outra questão, acho que, e aqui tem uma coisa, eu acho que é super relevante a questão levantada por Luciano, porque tem relação com a organização, e eu concordo com a caracterização dele, do ponto de vista. Rosa Luxemburgo é uma revolucionária, está no campo revolucionário, entende? Independentemente das discussões com Lenin e com Trotsky. Por que estou falando isto? Porque tem as leituras de direita, e mais eurocomunistas, do Partido Comunista Alemão, que faz de Rosa Luxemburgo uma democrata, burguesa, sem delimitação de classe, com a democracia. Mas também na esquerda fazem de Rosa Luxemburgo, às vezes, uma espontaneísta. Então, a gente não tem que cair ni em uma, ni em outra, acho. Rosa Luxemburgo não era uma espontaneísta. Foi uma mulher que toda a sua vida estuvo organizada em um partido. Então, qualquer discussão que ela tem com Lenin ou com Trotsky, estamos falando de organização no marco de um partido revolucionário. Eu acho bem importante. Eu acho que a gente, o problema, não temos tempo acá, Luciano, mas acho importante e talvez é verdade que prejudicou não haver podido fazer esta polêmica segunda. Mas eu acho importante o seguinte, que você falou em geral, não? Historizar os debates. Qual era a discussão quando Rosa Luxemburgo discute problemas de organização da social-democracia? Estavam discutindo o ingresso ao partido de um determinado setor, digamos, al qual ela pertencia, e a posição política dos delegados tinha relação também com, digo, porque senão parece que as discussões políticas não têm relação com a política mesmo. Entende? Tinha a questão da organização, mas tinha a discussão qual era a forma de ingresso que tinha determinado setor de partidos comunistas, socialistas nacionais, digamos, en la organización más geral do Partido Bolchevique. Con esto no quiero decir que no tengan diferencias en términos de organización, pero yo que tiene esa cosa. Ni espontaneísta, historizar las discusiones. Cuando Lenin quiere responder a Rosa Luxemburgo, a socialdemocracia prohíbe su respuesta en el mismo jornal que publica Rosa Luxemburgo en Alemania. ¿Se entiende? Entonces, acho que a gente tem que pegar o debate de conjunto e ver, mas en este sentido, Rosa Luxemburgo sempre pretendió construir una organización revolucionaria y un debate actual, ¿no? Acho importante, que no significa que tenga diferencias con Lenin y Trotsky. Cuando es asesinada Rosa Luxemburgo, ¿no? Lógicamente, Lenin fala que faleció un águia da revolución, un águia do ponto de vista da capacidade analítica que ela tinha para ver un conjunto de cuestiones que os demais não necesariamente viam. E também, quando Stalin critica a Rosa Luxemburgo, é Trotsky que vai ter um texto que se chama Tiren as mãos de Rosa Luxemburgo, para defender políticamente também a Rosa Luxemburgo. Então, un poco isso quería falar así más de forma curta. Eu sei que no te respondí, mas pelo menos como, específicamente tú, mas pelo menos como para dar una cuestión más general, porque lo demás sería entrar en una discusión que yo tenía que falar, vos tenés que falar, y fica
fica ruim. Eu acho que a gente tem que revalorizar os escritos latino-americanos de Trotsky, digamos. É super importante para o análise de coyuntura. Porque uma parte da obra de Trotsky que, em geral, não é tão lida, não? Fundamentalmente porque muitas vezes não se tem sequer acesso a ela. Aqui no Brasil tem esta edição de Iskra, digamos que é bastante boa, junto ao Centro de Investigações e Pesquisas Leon Trotsky de Argentina. Digamos, acho que bem, por quê? Porque ele faz uma caracterização específica, digamos, de América Latina. Como falava Lenin, análise concreto da situação concreta, analisa a formação econômico-social, analisa qual é a relação entre classes, Estado e governo, e faz uma caracterização política, por exemplo, utilizando uma nova categoria, se a gente quiser, que é o bonapartismo sui generis, para definir determinados governos como o de Cárdenas no México. Mas não é só isso, é muito mais. E eu acho, enfim, que tem uma questão que é importante, pelo menos acho para a esquerda trotskista aqui no Brasil, porque independentemente de nossa avaliação do que significa o Partido Socialista, o PSTU, e a própria corrente morenista, o fundador do PSTU, digamos, las ideas que movimentan o PSTU fue Nahuel Moreno, ¿no? Que é um argentino, mas que muitas das ideias que tem o PSTU é Moreno. Nesse sentido, falamos de morenista, digamos, ¿no? E o partido mais importante da esquerda brasileira. A gente o que fez, desde falo de Esquerda Diário, MRT, porque ainda foi ontem, nada mais, hoje tal vez continue um pouco a discussão, em função dos documentos que circularam pelas redes. A gente em Esquerda Diário disponibilizou os dois documentos, tanto digamos do grupo que saiu como do próprio PSTU. Nossa caracterização, digamos, nosso grupo vem de uma ruptura com o morenismo, mas no ano 1988, onde a gente posteriormente faz um balanço crítico com o morenismo e não nos consideramos mais morenistas. Mas nossa leitura é que esta ruptura, do ponto de vista do documento de saída, dos que saem, é a ruptura mais progressista desde 1978, que foi um momento político em que o Partido dos Trabalhadores Socialistas, que impulsiona a esquerda de na Argentina, fez isso, não? Achamos que a resposta do PSTU foi um pouco burocrática. Achamos que o documento do pessoal dos militantes que saíram tem elementos de convergência com nossas posições, tem diferenças também, tem algumas diferenças. A gente está avaliando, mas vamos a fazer chegar essas diferenças de forma respetuosa. E a gente entende o seguinte, a gente entende que é uma oportunidade para tentar construir um verdadeiro partido socialista revolucionário no Brasil, que tenha uma visão ofensiva do marxismo. Nesse sentido, quando a gente se reúna com esse setor, vai propor fazer, digamos, um comitê de exploração programática para ver se existem as condições de construir um partido socialista revolucionário no Brasil, não? A gente, muito mais importante do que são os grupos atuais. Não é casual que nossa corrente internacional se chama Frazão Trotskista, porque consideramos que somos uma parte importante, mas somos parte da recomposição do trotskismo. E nesse sentido, a gente considera actual reconstruir a Quarta Internacional, que é construir o Partido Mundial da Revolução. Esto é o que posso falar hoje às 4:30 da tarde. Que sei eu, acho que amanhã já vai ter alguma declaração política que a gente vai divulgar em Esquerda Diário, nas redes e demais, mas inicialmente, mas acho importante, pelo menos para discutir, porque senão falamos de trotskismo e não falamos do fato do trotskismo mais importante que aconteceu no Brasil, digamos, nos últimos ontem, digamos.